Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de relacionamento, principalmente o relacionamento entre nós funcionários no nosso ambiente, no nosso dia a dia do trabalho. Dentro dessa situação hoje que a gente vive de quarentena, de pandemia, nós temos tido muitas dificuldades no relacionamento com os nossos clientes, com os outros prestadores, no nosso trabalho no dia a dia. E é inevitável que a gente traga isso para o nosso ambiente de trabalho, afetando demais as relações que nós temos entre nós, funcionários, colaboradores, no nosso dia a dia. E é lógico que isso atrapalha demais não só o fluxo de trabalho, o nosso dia a dia dentro da empresa, quanto a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, que também está relacionado ao que acontece no nosso dia a dia no ambiente de trabalho, ok? Então, para a gente falar de relacionamento, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é uma empresa. Então, todos nós trabalhamos numa empresa, e uma empresa, na verdade, nada mais é do que um grupo de pessoas que sai todo dia da sua casa e se desloca até o seu ambiente de trabalho para executar uma determinada atividade. Tá? Então, uma empresa, ela sempre é um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, ele precisa ter o mínimo de organização. Nós não podemos chegar num ambiente de trabalho e cada um fazer o que quer, da forma que quer, no momento que quer. Então é por isso que a gente tem organogramas, a gente tem funções e responsabilidades, cada um de nós executa determinada função, cada um de nós é subordinado a um determinado líder, e aí a gente vai mantendo o mínimo de organização para a gente poder executar de forma adequada as nossas atividades, tá? Mas dentro desse nosso ambiente de trabalho, e como a gente tem essas funções divididas, é muito importante a gente entender que nenhum de nós, nenhuma pessoa é capaz de executar todas as atividades que existem dentro de uma empresa. Quando uma única pessoa é capaz de executar, se houvesse essa pessoa, ela seria o único funcionário, a gente não precisaria de um grupo de pessoas. Então é por isso que a gente precisa de um grupo de pessoas, porque ninguém vai ter a capacidade sozinho de executar todas as atividades necessárias. E aí, se ninguém é capaz de executar tudo isso sozinho, é por isso que a gente tem que desenvolver cada vez mais o que a gente chama de trabalho em equipe. Então, o trabalho de equipe, ele vai fazer com que cada um execute uma porção, uma pequena parcela do trabalho, e quando tudo isso se une, a gente tem um trabalho completo. Então imagine dentro da farmácia uma única pessoa trabalhando, e essa pessoa vai lá na área de atendimento, ela recepciona o cliente, ela conversa com o cliente, ela faz um orçamento para o cliente, ela faz o pedido, ela orienta o cliente, ela vai depois disso, ela imprime as ordens, ela vai para o laboratório, ela pesa, ela manipula, ela rotula, ela embala, confere, e depois ela volta para o atendimento e orienta esse mesmo cliente e entrega esse mesmo produto. Ou seja, nós não vamos ter o mínimo de produtividade. Isso não tem a menor condição de ser executado nos dias atuais. Então é por isso que a gente tem uma pessoa recepcionando, uma pessoa atendendo, uma pessoa conferindo, imprimindo ordens, uma pessoa pesando, e quando cada um vai fazendo a sua atividade corretamente, nós vamos chegar no final do trabalho e isso vai ser executado por completo. Ou seja, nós precisamos do trabalho em equipe. E quando a gente fala em trabalho em equipe, uma outra questão que é importante é a gente entender que o conceito de trabalho em equipe, ele nos mostra que quanto mais heterogênea uma equipe, melhor os resultados que ela obtém. Então, nós não somos todos iguais. E quanto mais diferentes nós somos como equipe, como pessoas individuais, melhor vai ser a nossa equipe. Então, nós precisamos de pessoas que sejam muito calmas, atenciosas, responsáveis, por exemplo, nos laboratórios. Então essas pessoas precisam de muita atenção, muita concentração, pessoas que vão conversar menos, tá? Por outro lado, quando a gente está na área de atendimento, nós precisamos de pessoas expressivas, que conversem, que gostem de lidar com gente. Então, percebe que a gente vai tendo pessoas diferentes, mas essas pessoas vão se completar na nossa equipe, tá certo? Então, quanto mais heterogênea a nossa equipe, melhor os resultados que nós vamos obter.
tá? Só que o que acontece? Quando a gente é heterogêneo, a gente é uma equipe, nós somos pessoas diferentes, nós possuímos hábitos diferentes, a gente acredita em coisas diferentes, nós temos valores diferentes. Tá? E quando nós unimos todas essas pessoas diferentes no mesmo ambiente de trabalho, é inevitável que a gente comece a ter conflitos, tá certo? Então, o que é uma coisa boa, né, de ser uma equipe heterogênea, de cada uma ter suas características individuais, de nós nos completarmos no dia a dia, faz com que, se a gente não tiver os cuidados necessários, nós vamos ter uma série de conflitos. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós não gostamos das mesmas coisas, nós não acreditamos nas mesmas coisas, nós curtimos coisas diferentes. Então, quando a gente pega um ambiente de trabalho com várias pessoas, então nós vamos ter lá, quando a gente pensa em religião, nós vamos ter desde evangélicos, católicos, e até ateus nós vamos ter dentro da empresa. Aí nós vamos falar de outros assuntos, daqui a pouco nós estamos falando de futebol, nós temos um corintiano, nós temos um palmeirense, ou seja, as pessoas são diferentes. E isso não faz com que, na verdade, não nos torna melhores ou piores. Não é por causa dos meus hábitos, dos meus credos, que eu vou ser uma pessoa melhor ou vou ser uma pessoa pior. Tá? Nós somos simplesmente diferentes. Tá certo? Então, para que a gente tenha uma boa convivência, é muito importante a gente reconhecer essas diferenças, a gente reconhecer que nós somos diferentes. E a partir desse momento, entender que ser diferente não significa ser melhor ou ser pior. Ser diferente significa que nós temos só hábitos diferentes, que nós pensamos diferentes. E aí a gente tem que respeitar essas diferenças, respeitar os outros, nos seus credos, nos seus hábitos, nos seus gostos, né? E admitir que todos nós cometemos erros, que todos nós vamos falhar em determinados momentos. Isso é o princípio básico para um bom relacionamento no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente reconhece que nós só somos diferentes e que nós não somos melhores ou piores uns do que os outros, fatalmente nós vamos conseguir melhorar o nosso relacionamento no dia a dia, tá certo? E além disso, todos nós que trabalhamos no dia a dia nas empresas, nós temos também a nossa vida particular. E todas as pessoas nas suas vidas particulares, elas têm problemas, elas têm dificuldades, sejam dificuldades financeiras, crises familiares, problemas de ansiedade causada pelo dia a dia das nossas particularidades. Então, nós temos as nossas dificuldades particulares. E se nós não tivermos o cuidado necessário, essas questões particulares vão influenciar no nosso ambiente de trabalho. Tá certo? E é lógico que sempre que a gente estiver falando de problemas, nós estamos falando, na verdade, de causar, de influenciar de forma negativa o trabalho, tá certo? Então nós precisamos também blindar a empresa, a nossa equipe de trabalho, evitar esses contatos com os problemas e as crises familiares de cada um ou particulares de cada um. Então, para isso, a gente precisa ter o mínimo de atitude profissional, né? E o que é atitude profissional? É preservar os problemas dos nossos ambientes de trabalho, evitar que os problemas pessoais eles entrem para dentro da empresa e contaminem toda a nossa equipe de trabalho, tá certo? Então, para isso, o que a gente tem que ter? Então, sempre que a gente está indo para o trabalho, procurar se concentrar no trabalho e esquecer nossos problemas particulares. Eu sei que às vezes isso não é fácil, mas na verdade, no momento que a gente está trabalhando, a gente não vai conseguir resolver os problemas particulares. Então, a gente precisa se concentrar no nosso trabalho. Lembrar que nós somos a cara da empresa. Se a gente está se relacionando com pessoas de fora da empresa e a gente começar a deixar transparecer os nossos problemas particulares, nós vamos estar criando problemas para a empresa no nosso relacionamento com clientes, com fornecedores, com qualquer tipo de pessoa externa à empresa, tá certo? E a gente tem que evitar sobrecarregar os nossos colegas de trabalho. No dia a dia, entender que o seu problema particular, ele existe, mas a pessoa que trabalha do nosso lado, ela tem os dela. Então, cada um tem o seu problema. Então, evitar ficar imaginando que o nosso problema é pior do que os outros. O nosso problema ele só dói mais do que o dos outros porque ele dói em nós.
né? Mas na verdade todo mundo tem seus problemas particulares e ninguém deve ficar passando esses problemas um para o outro, tá certo? E aí tentar também receber no dia a dia, dentro dos nossos relacionamentos, as críticas com uma certa humildade. Na maioria das vezes, as pessoas, quando elas estão nos criticando no ambiente de trabalho, elas estão buscando um bem comum, buscando que todos nós consigamos fazer de uma forma adequada o nosso trabalho. Então, essas críticas, o apontamento de erros, ele tem dois lados que precisam ser considerados. Então, quando você vai apontar um erro de alguém, procure ser educado. Você não é melhor do que essa pessoa, então só procure ser educado com ela, mas seja firme e mostre que ela errou, que ela cometeu uma falha. E quem está recebendo a crítica precisa ter a humildade de entender que se errou, precisa tentar ser melhor. E para tentar ser melhor, a gente precisa reconhecer esse erro e ouvir o que as pessoas estão falando. Tá certo? E procurar aceitar o nosso dia a dia com mais humor, com mais alto astral, porque na verdade uma coisa que eu sempre falo, e quem convive comigo há mais tempo já deve ter ouvido eu falar isso, nós precisamos entender que trabalho não é castigo na nossa vida. O trabalho ele tem que ser um prazer. Várias vezes eu falo em treinamento, eu converso com as pessoas e eu faço aquele raciocínio bem básico da nossa vida, né? Nossa semana tem 7 dias e a gente passa entre 5 e 6 dias dentro da empresa, ou seja, a maior parte do nosso tempo a gente está dentro de uma empresa trabalhando. Se eu não quero pensar em semanas, eu vou pensar em dias. Meu dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, normalmente eu passo em torno de 8 dormindo, então sobraram 16 horas. Dessas 16 horas, eu passo em torno de 8 ou 9 horas dentro de uma empresa e sobram praticamente 7 a 8 horas para eu fazer todo o restante das coisas da minha vida. Então, a maior parte do nosso tempo nós estamos dentro da empresa, trabalhando. E se a gente não conseguir fazer com que o nosso ambiente de trabalho seja leve, seja prazeroso, nós vamos estar fadados a viver eternamente infelizes. E é importante a gente entender que quando a gente para pensar nessas crises de relacionamento, nesses problemas que a gente tem no dia a dia, se a gente analisar eles profundamente, nós vamos ver que a maioria dos problemas de relacionamento, eles não têm nada a ver com a empresa. Na verdade, eles são gerados pelo relacionamento entre as pessoas. Então, o que nós precisamos é aprender a nos relacionar bem com os nossos colegas de trabalho, com os nossos companheiros de trabalho, as nossas companheiras. Porque é esse relacionamento saudável que vai fazer com que a gente acorde todo dia e tenha prazer em ir trabalhar, né? E no final do dia, a gente vai para casa feliz porque nós cumprimos a nossa tarefa de uma maneira que não seja muito desgastante, que não seja estressante, pelo menos no nosso relacionamento, tá certo? Então, vamos, né, nesse momento de muita ansiedade das pessoas, de muito estresse no dia a dia relacionado pelo medo do coronavírus, pela quarentena que tem imposto às pessoas mudanças muito grandes de hábitos. Então nós já temos uma série de problemas com o relacionamento entre nós e os nossos clientes, tá? Não, vamos tentar diminuir os problemas que a gente tem no relacionamento entre nós, equipe de trabalho. Valeu? Então, muita boa sorte a todos, espero que tenha contribuído e ajudado para vocês e vamos refletir um pouco, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente de trabalho, ok? Abraço a todos!